Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Medicina Legal, o novo projeto da Alves e Alves, que une medicina e direito, que são dois mundos que precisam andar de mãos dadas para a gente melhor atender o nosso cliente. E hoje eu tenho como convidado o Dr. Cristiano Herrera, que é psicólogo e psicopedagogo. Hoje eu trago o Dr. Cristiano Herrera para a gente ajudar a abrir a caixa preta que pode desvendar alguns segredos para a gente conseguir um melhor benefício para você que é nosso cliente. Você já sentiu que o INSS não te enxergou? Ele negou o seu benefício e às vezes o perito mal olhou para a sua cara. Pois é, quando a gente fala de algumas especificidades da mente, muitas vezes o seu atestado com aquele CID não vai ser o suficiente. E é por isso que hoje meu convidado é esse profissional muito especial que lê a mente das pessoas e traduz isso, então, da melhor forma, buscando ajudar a pessoa a conseguir esse benefício da melhor maneira. Dr. Cristiano Herrera, eu gostaria que você se apresentasse, é um prazer enorme ter você aqui, né? Nós que somos amigos de infância. Verdade. E vai ser um bate-papo que eu tenho certeza que nós vamos conseguir ajudar muitas pessoas, né? Traduzindo aqui o juridiquês, né? E o psicologuês para uma linguagem mais fácil, mais acessível, tanto para o meu cliente quanto para o seu paciente. Então é uma honra, queria que você se apresentasse um pouquinho. Boa tarde, Andressa. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, conversar com uma amiga de infância e falar de um tema tão importante assim, que é o desenvolvimento infantil, as dificuldades que as pessoas muitas vezes passam. E é um tema de trabalho do dia a dia, trabalhar com crianças, com adultos que sofrem de algum tipo de transtorno e poder trazer assim, esclarecimento, poder trazer alívio, direcionamento para essas pessoas. Que ótimo! Nós vamos começar falando, então, de neurodiversidade, TDAH e autismo. O que a gente mais recebe aqui no escritório são pessoas que perguntam assim, doutor, eu recebi um diagnóstico de autismo, já adulto, né? Ou de TDAH, agora adulto. Será que isso me dá direito a uma aposentadoria ou algum auxílio? E a minha resposta é sempre, depende. Porque muito vai depender do laudo que nós vamos obter na busca por esse benefício. Então, já quero pegar esse gancho e pedir para você explicar para nós, doutor Cristiano, como que o laudo neuropsicológico ele diferencia quem tem o transtorno de quem tem uma barreira que impede para o trabalho ou para a interação social, porque aí a depender se for trabalho ou interação social, a gente vai ter diferentes tipos de benefício. Mas eu queria que você explicasse um pouco para a gente aonde esse laudo neuropsicológico realmente pega para ser o diferencial na obtenção de um benefício. O laudo ele consegue traduzir em parâmetros métricos, assim, medidas. O quanto você tem de dificuldade atencional, o quanto você tem de dificuldade de comunicação ou socialização e ver qual que é o grau de intensidade disso e o quanto isso afeta a sua vida. Porque quando a gente fala de transtorno, a gente está muito focado nessa área para conseguir um benefício, para conseguir algum tipo de auxílio da severidade dos sintomas. Então, quando você tem um transtorno do espectro autista, hoje ele é classificado por nível de suporte. Então, se você tem um nível de suporte 1, ou seja, uma pessoa que precisa de pouco suporte para as atividades do dia a dia, nível 2 de suporte moderado, nível 3 de suporte severo, e quanto maior a severidade, mais o nível de dependência dessa pessoa de auxílio, de até de alguém para cuidar, de inúmeras terapias que, por exemplo, o autista tem que passar, porque se a partir que você tem o diagnóstico de autismo, você vai ter problemas relacionados emocionais. É muito comum o autista, com o passar do tempo, desenvolver outros tipos de transtorno. Ansiedade, depressão, porque assim, é uma pessoa que passou, às vezes, muitos anos da vida tendo dificuldades de comunicação e socialização. E isso acaba muitas vezes virando transtornos, como eu falei, ou transtornos de personalidade. Então a avaliação neuropsicológica consegue, através da entrevista inicial, traçar
desde a gestação, do desenvolvimento na infância, como era o ambiente doméstico, como foi o desenvolvimento, os parâmetros do desenvolvimento, sentou, andou, engatinhou, os problemas que passou de saúde durante a infância, o ambiente familiar, e a partir dessa informação a gente começa a entender o indivíduo, como ele chegou ali. E aí tem o processo da entrevista, que ele relata por que está vindo, as dificuldades, ou o pai vem e fala a respeito do filho. Existem hoje escalas de preenchimento de quase todos os transtornos e, assim, também características de personalidade. Então, existem escalas de ansiedade, existem escalas de depressão, de burnout, de autismo, de transtornos de personalidade. Então, quando você faz uma avaliação neuropsicológica completa, você passa pela entrevista, pelo preenchimento das escalas e aí pelos testes. Então, onde é avaliado inteligência, atenção, memória, desempenho escolar, personalidade, autismo. E através desses resultados você consegue comprovar uma deficiência. Por exemplo, se eu tenho um déficit de atenção, nas escalas de déficit de atenção tem que ser perceptível. Então, assim, eu tenho que perceber, quem está ao meu redor tem que perceber e preencher uma quantidade de sintomas significativos. E quando eu passar por teste de atenção, eu também tenho que ter dificuldade. E quando é só déficit de atenção, você vai ter dificuldade só nos testes de atenção. Você não vai ver dificuldades em outras áreas. Então, a avaliação serve para ver tanto as suas dificuldades específicas, que no caso do autismo, socialização, comunicação, comportamentos repetitivos, estereotipias, alterações de perfil sensorial, tudo isso a gente consegue medir, avaliar e dar o grau de necessidade de suporte que essa pessoa tem. Então, ela é formada em entrevistas, preenchimento de escalas e testes padronizados, ou seja, testes que são validados para o uso hoje no Brasil e no mundo e que servem de prova, tanto para eu conseguir um benefício na escola como um benefício jurídico. Que ótimo. Então é um mapeamento, né? Basicamente você faz um mapeamento e a pessoa consegue ali ter uma noção para onde ela pode ter mais problemas. Exatamente. Até porque isso também pode ir mudando ao longo da idade. Na queixa, a gente monta a bateria de testes. A partir do que você me passa de informação sobre as suas dificuldades, vai ter uma bateria específica para você. Então, assim, numa criança de 3, 4 anos, que a queixa é fala, socialização, comunicação, dificuldade, às vezes, com o professor na escola, você vai montar uma bateria mais relacionada ao desenvolvimento intelectual, ver se o intelectual dessa criança está preservado, aos aspectos relacionados ao TDAH e ao autismo, que são as entrevistas clínicas, as observações e os testes, quando alguém que vem assim, eu tenho um possível diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, mas está em dúvida, assim, não sei se é borderline, não sei se é bipolar, já tive um diagnóstico de depressão anteriormente. Então, nos testes que a gente faz, nas escalas, nos testes de personalidade, que é a parte que eu gosto mais assim, de avaliar inteligência e personalidade, você consegue fazer essa leitura de como a pessoa está e enquadrar aqueles sintomas dentro de um transtorno mais específico. E aí, finalmente, muitas vezes você pode ter um diagnóstico diferencial, que tem muita gente tratando de uma coisa e às vezes tem outra condição. Então, tem pessoas que têm transtornos de TDAH e acreditam que têm ansiedade, ou que têm ansiedade e acreditam que estão em tratamento médico e muitas vezes não vê evoluindo porque assim, não passou por essa análise para descobrir as dificuldades, as fortalezas, porque muitas vezes assim, eu acho que eu tenho dificuldade numa coisa, mas eu descubro que eu tenho muita habilidade em outra coisa que eu nem sabia. Então, às vezes você faz um teste e a pessoa descobre assim, minha inteligência verbal assim, é muito acima da média, eu estou trabalhando em montagem. Você percebe assim que você não vai evoluir muito disso porque a tua limitação cognitiva nessa área é uma, mas se você partisse por uma outra área de atuação, você teria bem mais capacidade cognitiva para desenvolver. Mesmas coisas, características de personalidade. Às vezes você está num trabalho que não bate muito com o teu perfil de personalidade. E se você não souber o que precisa ser trabalhado, muitas vezes você vai empacar porque você não se enquadra no perfil que deveria ter naquela função específica. E quando você faz testes de personalidade, você consegue ver. E aí você tem acesso a tratar. Não, isso é muito bom, porque a gente já recebeu aqui uma profissional que inclusive trata da parte dos planos médicos, de quem tem o diagnóstico de autismo, né, e TDAH. E isso é importante porque, a partir desse mapeamento, também te dá um suporte maior para a obtenção de todas essas terapias, né, que são necessárias.
Agora, partindo para o adulto, uma coisa que me chamou a atenção que você falou, existe algum padrão que você consegue observar? Por exemplo, nesse exemplo que você citou, tá? A pessoa não consegue, tá fazendo uma atividade mais mecânica, onde ela tinha que, de repente, estar numa posição desenvolvendo alguma outra coisa. Existe um padrão? As pessoas tendem a ficar menos no vínculo de emprego quando isso acontece? Você tende a ter uma produtividade menor em áreas que você tem menos desenvolvimento cognitivo. Assim. Então, assim, quando você faz um teste de QI, você avalia o QI total mais 4 inteligências específicas e dentro dessas 4, em cada uma tem mais 3, pelo menos. Então, assim, muitas vezes você vai ter uma inteligência verbal na média, uma memória operacional na média, uma velocidade de processamento na média e uma inteligência que a gente chama de organização perceptual, que é montar cubos, completar figuras, que é muito acima da média. Então, assim, trabalhar especificamente em áreas de montagem, de robótica, ou trabalhar nessa inteligência visoconstrutiva, ser um arquiteto ou ser um engenheiro civil, a tua produtividade, a tua capacidade intelectual é muito mais alta do que, às vezes, exercer uma função que você tem que usar da aprendizagem da fala. Então, ver, assistir não é tão forte quanto montar e construir. E você consegue ver no teste essas diferenças, assim, de aonde seu desempenho... O meu desempenho verbal é melhor que o meu desempenho em organização perceptual. No meu teste dá muita diferença assim, na minha capacidade de verbal e de organização perceptual. Assim, por exemplo, eu tenho muita facilidade de aprender uma língua, mas não de tocar o violão. Eu não consegui aprender a tocar violão. Mas hoje, vendo os resultados, eu já entendo, porque assim, primeiro que não é a minha habilidade. É um autoconhecimento, né? Praticamente assim, você tem um mapa do planeta mente. Né? Eu escutei esse termo, o Augusto Cury falando desse planeta mente, eu achei realmente fantástico. Porque não é só você, é você e todas as interações que você estabelece com as pessoas ao seu redor e o mundo. Então, assim, tudo isso, quando você vai percebendo o quanto te impacta, como você vivencia as coisas, através do seu perfil de personalidade, você começa a entender por que você responde de tal jeito, reage. Por que você reage. A melhor coisa que eu falo que tem é quando você percebe um gatilho, assim, quando alguém faz alguma coisa que te irrita e faz teu coração disparar. Isso é algo que você deveria pensar, porque assim, é uma armadilha externa, mas que só pega porque tem alguma coisa dentro de você que ainda dispara. Então, assim, é um momento de reflexão. Assim, por que Esse que é isso o ponto que você tem que voltar a tua atenção. Por que que isso me pega? Assim, se é do outro, assim, ele que me falou e por que que me dói? E aí você consegue refletir por que que eu sinto, o que é importante, como lidar com isso de uma maneira diferente. Então, ter esse conhecimento de por que eu reajo, como eu sou, no que eu sou mais habilidoso, muitas vezes te direciona para umas coisas, para você mudar de carreira, para você, às vezes, mudar de profissão. Foi meu caso, assim, minha primeira formação é Direito e depois eu fui para Psicologia. Olha, realmente é um admirável mundo novo, né? Cada vez que a gente escuta um dos meus livros preferidos. Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. E eu acho fantástico a gente ouvir falar disso, porque ouvindo tantos relatos, né, a gente recebe aqui pais, mães desesperados. Olha, eu tenho o diagnóstico, não estou conseguindo terapia assim. Às vezes a criança precisa... O que a gente mais vê e o que é mais triste, eu quero pegar esse gancho, é isso. Porque muitas vezes a mãe tem que parar de trabalhar para estar no acompanhamento dessa criança. Então, assim, olha a importância de você ter, né, do cliente, no caso, ter esse mapeamento tão específico que te dá de uma maneira muito precisa, porque... Quer dizer, isso torna quase, então, incontestável, né? Um laudo. Porque, assim, você pode até ter o benefício negado, pode. Mas com tanta informação e com tanta riqueza de detalhes que te mostra as tuas barreiras nessas interações e de que forma isso opera na sua vida, torna quase uma avaliação neuropsicológica, quase um padrão ouro para você ter na busca por um benefício. No diagnóstico de autismo é padrão ouro, no diagnóstico de demências é padrão ouro, avaliação neuropsicológica é fundamental executar até para saber que tipo de demência. Esse mapa que a gente faz e entende é o mesmo mapa que vai para o profissional que vai tratar a criança. Então, assim, se ela vai passar por um psicopedagogo, ele vai saber exatamente qual que é o nível de leitura, de escrita, de matemática.
aonde ela tem dificuldade, qual das atenções o psicopedagogo tem que trabalhar de acordo com os resultados. Então, o mapa para o pai, que entende muitas vezes, para o jovem ou para a criança, que aos poucos vai entendendo que tem crianças assim que são muito inteligentes. Eu falo para o pai, você tem que falar para ela, porque ela é diferente, ela tem um monte de questões internas que ela se vê diferente dos outros, ela não sabe por quê, ela está achando que ela é autista, ela está achando que ela é diferente dos outros porque ela não concorda e não combina, ela tem alguma dificuldade. Ao contrário, se ele não souber que ele tem que ser do jeito que ele é e confiar nele, muitas vezes ele vai ter uma mudança de comportamento e de personalidade para pertencer a uma coisa que não faz parte, porque assim, se você é muito inteligente, a tua idade mental não bate com a tua idade cronológica. E às vezes você não se socializa, você não interage bem, mas porque você já está interessado em outras coisas. Então assim, é importante descobrir, até para você saber a verdade de você e poder atuar dentro daquilo que é real. Você fala, eu acho que eu sou inteligente, é uma coisa. Você fazer um teste de inteligência e ter um QI acima de 120 é outra coisa. Você tem uma prova científica embasada em vários fundamentos que você é muito inteligente. E nos testes de personalidade, todos eles são comprovadamente científicos e funcionam. Então é uma leitura adequada. A questão de dar ou não, aí é uma coisa mais jurídica, mas que aquilo que está ali é muito próximo da tua realidade, é muito próximo, porque tem muita validação. A gente faz teste todo dia em quase todas as faixas etárias. Então, esse é um instrumento científico que traz autoconhecimento e ajuda muito no tratamento. E isso serve também para quem já está na fase adulta? Muito. É o mesmo tipo de aplicação, porque quando a gente vai falar de benefício, o que eu disse no começo e reforço, o que dá o benefício, dá direito ao benefício, é a incapacidade que se gera, né? Não é o CID e não é o diagnóstico em si, mas eu estou entendendo pela riqueza da tua explicação que realmente esse mapeamento ele é vital, porque o que a gente precisa é interação, saber qual é a limitação e o prejuízo na interação social. Exatamente. E na comunicação. Porque se for muito intenso, assim, ele não vai conseguir fazer certas atividades que ele tem que se expor, ele não consegue socialmente. Ele vai ficar num nível de ansiedade tão alto que ele vai ter uma crise, que é o que acontece com muito autista dentro da sala de aula, dentro de ambiente de trabalho, que assim, se ele não tiver um laudo que possibilite ele sair certos momentos, fazer uma descompressão, ele vai chegar num momento assim que às vezes o perfil sensorial dele é tão sensível que os barulhos da sala vai deixar ele enlouquecido e ele tem uma crise. Mas se ele tem um laudo, ele já tem direito a sair, ele já tem direito para dar um tempo, ele tem direito a vir com fone de ouvido e trabalhar no ambiente mais... Entende? Assim, se você sabe, você se protege. Se você tem um laudo, você tem certos benefícios. Então, é importante você saber. Principalmente no adulto. Assim, tem muitos pais que vão lá, faz o processo de avaliação, chega no retorno e fala, nossa, é igualzinho. Eu tenho as mesmas características. Nossa, eu li lá a escala de TDAH e falei, nossa, realmente você não passa por uma avaliação e... Porque às vezes você está brecado na tua carreira porque você tem déficit de atenção, mas se você estivesse tomando um remédio, você podia depender muito. Tem muita criança que chega lá e fala assim, nossa, ele é terrível, não para um minuto, ele faz as atividades em 30 segundos, fica correndo na sala, dando trabalho e tal, tem TDAH, não sei o quê, tá, tem TDAH, mas tem uma inteligência de 130. Ele faz em 2 minutos as coisas, mas faz certo? Faz certo, faz em 2 minutos. E os outros estão lá fazendo. Então. E aí virou defeito. Ele ser rápido, ele ser preciso, só vem um lado negativo. Então, quando você sabe que ele é muito inteligente, o professor passa um conteúdo a mais, esse aluno pode progredir de ano, dependendo do caso. Então, assim, quando você olha só o que aparenta, você tem uma impressão. Quando você vai mais a fundo, você consegue conhecer mesmo o indivíduo. Informação é poder, né, Cristiano? Realmente, o que fica para mim e para os meus clientes que eu tendo a atender nessa área é isso, é buscar essa avaliação neuropsicológica que realmente vai ser esse padrão ouro, que é o que vai te dar o teu mapeamento. Quer dizer, isso serve como uma ferramenta de ajuda, de autoajuda, né, e para a superação de algumas barreiras, e naquilo que for realmente insuperável a barreira, aí a gente busca também o benefício, mas pautado muito nessa avaliação, que é muito séria e tão criteriosa, né? Até na questão do CID, né, que você pôr lá um CID não significa que você vai ter acesso.
Sim. Mas se eu colocar lá, por exemplo, TDAH tem direito ao professor auxiliar ou não? Eles falam que não, mas assim, se eu colocar no laudo que o TDAH é de grau suficiente para causar um prejuízo na aprendizagem ou no relacionamento, já muda de figura, ele tem acesso ao benefício, porque a causa primária traz uma causa secundária que gera benefício. Então tudo depende muito... E que geram barreiras. Muito do que você coloca lá, do grau de severidade e do nível de suporte que essa pessoa precisa. Então tem TDAH que precisa ter um professor auxiliar, porque senão ele é esperto, mas ele não para quieto e não presta atenção, como é que ele aprende? Se tiver alguém do lado controlando, mas depende do grau de severidade. É a ponto de precisar de um professor auxiliar? E se você não delimitar isso, não vai ser dado. No autismo, você já coloca nível 1 e já vai ter acesso a um professor auxiliar. Se você tem dislexia, disgrafia, descalculia, você tem acesso a um professor auxiliar. Você não vai entrar no mérito do grau. Mas algumas coisas você entra no grau. Não tem como achar que um autista severo vai poder ser uma pessoa funcional, entendeu? O grau de severidade já impede dele ser funcional. Tendo um nível 3, geralmente já... Você vai ser moderadamente dependente. Moderadamente para frente. Sim. Ou muito dependente. Então, fica para você, que é nosso cliente, essa dica super importante do Dr. Cristiano Herrera. A avaliação neuropsicológica é padrão ouro para você ter o acesso a alguns benefícios, seja no plano médico, com terapias, e para fins de busca de direitos previdenciários também, né? Se for um adulto, a gente está falando de um auxílio-doença, por incapacidade temporária ou por permanente, em alguns casos, ou até um BPC, né? O BPC-LOAS. Então, primeira dica que fica é a avaliação neuropsicológica. Isso é vital para quem vai buscar um benefício por autismo ou por TDAH. Doutor Cristiano, muito obrigado, porque essa informação realmente é ouro para quem está passando por esse problema, e a gente vê isso todos os dias. Eu tenho muitos pacientes que sofrem para conseguir um benefício que já é previsto em lei, exatamente por conta dessas pequenas burocracias. Fica faltando uma palavrinha aqui, fica faltando um detalhe aqui, e aí, porque não tem isso, precisa de... O laudo tem que ser renovado. Então, assim, se você tem um laudo que já faz mais de um ano, no outro ano da escola eles vão pedir outro laudo. Então, você tem que refazer essa avaliação. Mas se o laudo for bem feito, você vai ter acesso ao benefício. E uma coisa que eu ia dizer, quando você estava falando de alguns pais, né, parece que tem crescido, inclusive, pelo reflexo do filho, tem crescido o diagnóstico em pais, né, nos adultos, porque se reconhece na criança... Na nossa época, a gente já percebia que tinha uns TDAH, mas assim, você não tinha essa concepção, você não tinha esse nome, você não tinha esse processo de avaliação, você não tinha medicação. Era muito mais uma coisa estigmatizada de comportamento, de ausência de autocontrole, de falta de criação, do que realmente uma dificuldade específica. E tem muita criança que vai ter TDAH e vai ter dificuldade escolar até certo ponto, porque ela ainda não adquiriu o autocontrole. A parte frontal do cérebro, principalmente nos meninos, tende a amadurecer mais tarde. Então, as meninas com 18 anos, muitas vezes, já são muito mais maduras do que meninos de 18 anos. Acidente de trânsito, crimes por impulsividade. Os homens de 18 a 27 anos são muito mais propensos a sofrer crimes, cometer crimes, ser preso do que qualquer outra faixa etária que mulheres. Assim, é uma idade... Porque assim, o controle inibitório ainda não foi desenvolvido o suficiente, mas assim, isso não tem nada a ver com inteligência e capacidade. Então tem muita criança que sofre, que fica com essa pecha de ser muito agitada, de ter dificuldade mal-educado, escolar. mal-criado, né? Mas na verdade, assim, é uma pessoa que é muito inteligente, mas nunca teve um apoio ou suporte para conseguir assim, ter um pouco de autocontrole e manifestar isso. E aí chega na fase adulta, começa a se questionar, nossa, mas hoje eu percebo que eu consigo fazer um monte de coisa, e hoje não. Mas ainda fica um monte de dificuldade. E às vezes isso barra você chegar mais longe na sua carreira, porque assim, você não consegue ficar 2, 3 horas estudando. E é difícil ficar 2, 3 horas estudando, mas se você souber como, qual atenção é melhor, se eu tomar uma medicação, se eu tiver acompanhamento, talvez fique bem mais fácil. Nossa, E realmente, as pessoas que vieram da nossa época, por exemplo, quantos não ficaram sem tratamento, né? Nossa. Porque como isso não era diagnosticado com essa facilidade que é hoje,
passava-se por isso, uma criança mal educada, mal criada, a mãe não sabe educar, né? Ia mais Sim. nessa linha. E você tinha reflexo assim, porque quem é hiperativo e impulsivo acaba invadindo o espaço do outro, você entendeu? E aí isso acaba gerando dificuldades de socialização e bullying. Então, quanto mais cedo você percebe uma alteração de comportamento, assim, é fácil. Pega 7, 8 crianças brincando juntas, você vai ver que uma delas é bem mais agitada que a outra. Falou, aquela é TDAH. Mas se tem uma delas que está isolada e brincando sozinha, possivelmente ela tem alguma dificuldade de socialização ou autismo. Então não é um parâmetro absurdo, assim, é comparar meu filho com as crianças da idade dele, ver se ele... Tem pai que chega lá, criança com mais de 2 anos não fala nada, e fala, não, mas na minha família tinha um vô também que não falou, então... Fala, mas se todas as crianças falam e ela não fala, você não está preocupado? Ah, mas o cara falou que cada pessoa tem seu tempo. Fala, tá, todas as pessoas o tempo chegou e ela não. E ela continua sendo normal. Então, assim, tem coisas que dá para perceber. E tem marcos de desenvolvimento. Assim, com 1 ano de idade você tem que falar palavras, com 2 anos você tem que falar frases simples. Não é normal chegar a 2, 3 anos de idade sem falar e a pessoa... não dá para perceber. Dá para perceber que teu filho é agitado, dá para perceber que ele é impulsivo, dá para perceber que ele é distraído. Mas é difícil aceitar. Os pais têm um pouco de dificuldade de aceitação que teu filho tem algum problema. Não é fácil. Mas é mais difícil para ele, porque quem está convivendo com o problema é ele, você vive só com as consequências. Então, assim, pensar nele no futuro, não... E quantos no passado, né? Eu já testemunhei vários, assim, principalmente síndrome de Down, quem é portador de síndrome de Down, que às vezes a mãe e o pai se recusava, né? Mandava um pouco para pai, para ter aquela alfabetização básica, mas queria que a criança fosse tratada como uma criança normal. Que, até certo modo, é bom. Mas depois que os pais se vão, fica o problema, porque... Como é que ela vai fazer sozinha tudo aquilo que eles faziam por ela? Exato. Sempre tem que ter alguém. É necessário encarar os problemas, assim, não adianta tentar esconder, porque assim, uma hora ele vai aparecer. Pode não ser no seu turno, mas vai ser no turno dele, que é pior ainda, porque você tem capacidade de resolver. Às vezes, quem você está cuidando não tem. Dificilmente uma pessoa com síndrome de Down autonomamente vai lá na clínica para fazer uma avaliação. Jamais. Você vai ter que alguém levar ela, o pai, um acompanhante, entende? Então, é difícil aceitar, mas é pior esconder e ter que conviver com as consequências que tem, assim. Quem tem TDAH tem uma predisposição a desenvolver dependência química muito maior, então isso é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Esse é outro alerta, né? Se um remédio para TDAH é um psicoestimulante, tem várias drogas psicoestimulantes que vai deixar o TDAH achando que ele está ótimo. Olha lá. Mas não é, assim, não é um problema. E aí está o perigo escondido, né? Muitos no álcool, de pessoas assim, que têm muita ansiedade, usam álcool para se socializar. Tem gente que não consegue se socializar se não beber um pouco antes. Então você vê que naturalmente ela é uma pessoa que tem um perfil que quando bebe vira outro, mas assim, ela não está no controle. Ela não consegue ser sociável ela por si própria. E é uma coisa treinada. Se ela não tiver no uso de alguma substância, psicoativa, que auxilie, porque é uma substância psicoativa. Calmante no caso do álcool. No início, né? Depois muda, mas no início ele é calmante. Gente, olha o perigo, toma uma, né? você relaxa e aí você se torna amigo, sociável. Mas não é você, não. Se a gente fosse parar para pensar, isso já deveria ser um direito de todo mundo, né? Porque, veja, eu mesma nunca fiz uma avaliação neuropsicológica, mas dada a riqueza de detalhes que você esmiuçou aqui em pouco tempo de conversa, deveria ser um direito de toda pessoa ter essa avaliação, para você se conhecer e ter esse mapeamento da sua mente. Eu acho que cai naquela mentalidade do investimento pessoal, assim, porque muitas pessoas vão ver o valor, quanto custa fazer uma avaliação neuropsicológica? É assim, como é um procedimento que demanda vários profissionais, você tem... não é tão barato, mas assim, perto do que a gente gasta com tantas comida, com bebida, com festa, com não sei o que, assim, um investimento em você saber quem você é, até para você poder progredir, eu acho que seria válido, assim. E mesmo para quem é muito capacitado, assim, talvez esteja algumas coisas que eu possa melhorar. Então, mesmo quem já tem sucesso mas falta alguma coisa, assim, talvez fazer uma avaliação criaria essa dinâmica de você perceber, assim, talvez. A gente vai criando uma certa
percepção, né? De onde a gente é bom, de onde não é tão bom, de que maneira que eu aprendo melhor e tal. Mas eu acho que se você tem um mapeamento, isso te traz muito mais clareza. E quem é mais inteligente tende a se perceber com o passar do tempo. Mas assim, não é todo mundo que vai ter essa percepção se não tiver um direcionamento. Porque às vezes assim, o fato de se perceber está mais relacionado a uma inteligência verbal. Então você consegue pôr em palavras e entender aquilo que você sente. Tem gente que é mais artístico e ele não vai abstrair tão bem para conseguir expressar e entender o que ele tem, mas se ele for direcionado, ele consegue. Olha, nossa, maravilhoso. Bom, com isso nós vamos encerrar a parte do autismo, né, trazendo já, deixando muito claro que é realmente necessário e é padrão ouro ter a avaliação neuropsicológica para a gente atuar bem no pedido dos benefícios para quem então tem o TDAH ou autismo. Isso é primordial. Seria a prova da existência mesmo da doença. Assim, a prova seria o laudo da avaliação. Como eu disse no começo, é quase impossível se contestar um laudo com essa riqueza de detalhes, né? Ele vai realmente te mostrar onde está a barreira e a limitação de cada um dessas pessoas que têm o diagnóstico. Bom, vamos dar início, então, ao nosso bloco 2 desse podcast com o Dr. Cristiano Herrera, que já nos trouxe aqui preciosidades a respeito do funcionamento da mente e que serão muito úteis na obtenção de benefícios aos nossos clientes. Vamos falar um pouquinho de demências e Alzheimer agora. Doutor Cristiano, aqui é um ponto bem sensível. Nós atendemos muitas pessoas que vêm com diagnóstico, né, de Alzheimer, ou Parkinson, essas doenças mais graves e que acabam chegando ao ponto de precisar de cuidadores, né? Hoje, a lei previdenciária ela só concede um acréscimo de 25% na aposentadoria quando a aposentadoria é por invalidez, né? Então, o universo acaba sendo um pouquinho menor dessas pessoas, mas existem essas pessoas que já são portadoras de Alzheimer e que possam ter a dependência ainda de terceiros para cuidar. E aí, nesse sentido, às vezes a pessoa vai lá no INSS, requer o acréscimo de 25% na aposentadoria, só que o INSS nega porque ele fala assim, mas ele ainda se alimenta sozinho. Aí o filho ou a filha vem até o escritório e fala assim, ele se alimenta sozinho, mas ele esquece o gás ligado. Exatamente. Então, assim, qual é a pergunta que eu quero te fazer? A gente precisa fazer, então, a prova dessa dependência de terceiros. Quais testes de atividade de vida diária que podem ser feitos, né, para subsidiar, então, esse pedido de um aumento de 25% na aposentadoria? Primeiro, assim, falar o que é demência. Então, assim, demência é um processo de perda cognitiva que tem que ocorrer em mais de uma função. Então, a gente tem uma coisa que chama declínio cognitivo leve, que quando você perde uma das funções especificamente, assim, o idoso que perde só um pouco de memória depois dos 65 anos é categorizado como um declínio cognitivo leve. Quando ele perde memória e mais uma função, por exemplo, memória e atenção, memória e atividades funcionais, memória e capacidade de autocuidados, ele já entra no processo demencial. Então, o processo demencial ocorre quando uma e mais uma função cognitiva é afetada. A demência mais comum é a demência de Alzheimer, que é a mais prevalente na população. É uma demência de característica degenerativa, ou seja, ela é progressiva. Você consegue hoje com os tratamentos trazer certa estabilidade, mas ela tem um caráter declinante lento. Então, assim, a pessoa vai perdendo principalmente memória recente com o passar do tempo. É uma doença que acomete mais os lobos temporoparietais, então pega a parte do meio para trás da cabeça, até por conta dessa característica afeta a primeira memória. A memória fica no hipocampo, que é uma estrutura nessa área T3, né, que é o lado esquerdo temporal da cabeça, e esse hipocampo é afetado, então ele começa a querer como uma cebola. As camadas externas estão a memória recente, nas camadas internas memórias mais antigas, por isso que no Alzheimer você vai vendo essa perda de memória recente. Então uma pessoa que tem um estágio inicial de Alzheimer, ela pode ser plenamente funcional. Ela pode pegar o carro, ela pode dirigir,
Mas muitas vezes ela já vai ter assim, dificuldade com a senha do banco, dificuldade de lembrar de tomar os próprios remédios, isso mesmo em estágios iniciais. Quando a pessoa tem um estágio de Alzheimer moderado, muitas vezes não afetou o físico dela ou as atividades da vida diária. Mas ela é muito dependente em relação à perda inicial, que é a memória. Então, assim, muitas vezes ela já não lembra o que ela falou cedo, ela já não lembra o que ela fez há poucos minutos atrás, ela te comenta um negócio, daqui a pouco comenta novamente. Como é que uma pessoa... Começa a ficar repetitivo. Exatamente, repetitivo, conta a mesma coisa, pergunta a mesma história sempre. Então, quando essa perda já é suficiente para atrapalhar o dia a dia dela, ela começa a ter um grau de dependência. Então, no diagnóstico, é muito importante você avaliar, sim, em questionários das atividades da vida diária, da capacidade funcional, em quantas áreas essa pessoa tem um déficit e quanto isso interfere na capacidade da vida diária. Porque uma das perguntas frequentes é assim, ele ainda tem capacidade de dirigir? E na maioria das vezes a pessoa que está com o problema não percebe que ela não pode mais dirigir. Sim. Porque uma característica do Alzheimer chama anosognosia, ele não percebe a própria condição, ele acha que ele está normal. E muitas pessoas do lado já estão falando, mas você está esquecido, você está repetitivo, você está cometendo erros. Então a pessoa começa a perceber, quem está do lado, as dificuldades, mas a própria pessoa não percebe. Por isso é importante ter um diagnóstico e ter um auxílio, porque senão, assim, muitas vezes... E o teste vai mostrar isso. Vai. Porque ele pode ignorar, mas o teste não vai deixar como. Passar o teste em branco. Para memória, a gente tem testes de memória operacional. Então, memória operacional seria decorar, por exemplo, um número de telefone, uma placa de carro, uma sequência de números e letras. A memória verbal, que é a memória para palavras. Então, eu leio 15 palavras e peço para você repetir. Aí a gente faz isso 5 vezes e analisa a curva de aprendizagem. Uma pessoa saudável vai lembrar 6 na primeira, 8 na segunda, 9 na terceira, 10 na quarta e 11 na quinta, digamos. Um idoso com Alzheimer vai lembrar 3 na primeira, 4 na segunda, 5 na terceira, 5 na quarta, 5 na quinta. Ele já não consegue, chega num limite de aprendizado que ele não consegue mais acumular conteúdo. E aí quando você pergunta após 20 minutos, uma pessoa que não tem problemas de memória, geralmente lembra 9, 10 palavras. A pessoa que tem Alzheimer geralmente lembra 1, 2, nenhuma. Então, essa quantidade de informação que ela vai perdendo ao longo do tempo impede dela ser plenamente autônoma em várias atividades. Assim, é muito comum esses idosos terem algum tipo de doença degenerativa que afeta a memória e por terem outras condições, pressão alta, diabetes, tomar remédio para isso, eles começam a tomar. Um dia toma 2, no outro dia não toma nenhum. Aí você vai lá ver na caixinha que está separado, tem um monte de comprimido amontoado que ele esqueceu de tomar nos outros dias. Então isso predispõe até a piora de quadros que a pessoa já tem, porque o controle da diabetes, o controle da pressão alta... Uma reação em cadeia, né? Vai tudo. E se ela não tiver um diagnóstico, as pessoas entenderem que para algumas coisas ela é dependente absolutamente, vão passar um resultado de um exame para ela contar para o filho dela à tarde. Ela vai receber o resultado, falar que entendeu, ótimo, repetir para você e dali 5 minutos ela não lembra. E ela não vai te conseguir passar informação, vai passar uma senha, alguém vai ligar e perguntar alguma coisa. Ligou alguém hoje? Não, mas ligou. Então, assim, de algum grau de dependência já tem. E quanto mais intenso o grau de dependência, mais apoio e suporte ele precisa. Por isso que é importante a classificação e o nível de intensidade que a demência se aproxima. E aí é importante, assim, pro filho, né? O que a gente procura atender aqui, geralmente esse cliente não vem sozinho, obviamente já vem com o filho. Vem. E deixar aqui de alerta para esse filho para observar esses sinais, né? A partir do momento que ele também está negando algo e que você observa, é hora de procurar realmente essa avaliação, porque esse suporte é até um sinal. Assim, não perceber a própria dificuldade já é um sinal que você não está 100%, porque assim, as outras pessoas estão percebendo e você já não tem esse feeling de perceber aqui. Então, assim, se você percebe, mas mesmo outro assim teima, é importante perguntar para as pessoas ao redor se elas estão percebendo a mesma coisa e buscar um auxílio médico, psicológico, para ser feita uma avaliação objetiva, assim, como está a memória dessa pessoa objetivamente falando. O que é o esperado para a idade, o que ela consegue fazer, até para você ver se é um declínio, se é uma demência, que grau que é. Então você consegue, através dos testes, verificar tudo. Capacidade funcional, o quanto ele é
assim, ainda independente nas atividades da vida diária, como está a atenção, a memória, o quanto impactou nos aspectos da inteligência, porque a demência afeta a inteligência, às vezes afeta mais a verbal. Fala-se muito do Alzheimer, mas assim, é difícil você ver um Alzheimer puro. A maioria dos casos é um Alzheimer com componente vascular. Assim, pessoas com pressão alta, diabetes, tendem a ter microinfartos e desenvolver uma demência que chama mista, vascular e degenerativa, que é a mais comum que a gente vê na prática clínica. Quando você pede a ressonância, você vê lá, tem vários pontos de microangiopatia crônica. Você ter um micro-AVC não significa nada, 2, 3 no mesmo local, compromete uma função. E aí você já tem um processo degenerativo junto. Então, assim, esses idosos polifarmácia, que tem problemas assim de colesterol, circulação, diabetes, pressão alta, tem mais predisposição a desenvolver e tem que estar muito de olho nisso, assim, como está essa parte para não desenvolver o problema vascular cerebral. Então, aqui, nesse aspecto de demência Alzheimer, eu deixo a dica para você que tem algum parente que tem o diagnóstico, né, da doença de Alzheimer e que já está aposentado. Se você observar esses sinais e essa perda de uma autonomia maior do que o normal para a doença, é hora de você procurar, então, essa avaliação neuropsicológica, a fim de que você possa buscar um auxílio, esse acréscimo de 25%, que vai poder te ajudar a ter, de repente, uma pessoa o tempo inteiro ao lado desse idoso, por mais que ele negue. Então, isso é de suma importância, porque os gastos vão aumentando, né, com isso. À medida que a pessoa vai perdendo essa autonomia, o gasto com esse doente ele vai e até pelo se agigantando, fato de ser uma né? doença progressiva, a tendência é que, com o passar do tempo, exija mais cuidado, exija mais medicação. Então, realmente, assim, nos casos do agravamento, é importante porque os custos vão aumentar, a manutenção do idoso vai ficar mais dificultosa e, para isso, ele precisa ter auxílio para poder levar uma vida digna. Com toda certeza. Então, fica aí nossa dica de ouro para quem tem o Alzheimer, é procurar essa avaliação também na busca do acréscimo de 25%. Isso é vital para que você consiga isso. Se for uma aposentadoria por invalidez, obviamente. Mas, para isso, existem, então, os profissionais, aqui o indicado, o Dr. Cristiano, que pode te auxiliar a obter, então, esse laudo, que vai ajudar muito. Agora, Dr. Cristiano, nós vamos passar por um outro assunto que acho que hoje é o que está mais em voga, que é saúde mental, né? A gente vem escutando muito o aumento também de inúmeras questões mentais, né? De transtornos das mais diferentes espécies na população em geral, mas uma coisa que vem afetando muito o jurídico é a questão do burnout, depressão e burnout. Então, os casos de burnout vêm sendo falados, né, pouco compreendidos. E acho que é uma seara que tende a ter um aumento também na busca do auxílio nosso, como advogados, né? Mas se já temos tantas questões com dificuldades no INSS, com outras que são mais comuns, vamos dizer, imagina com burnout, que ainda não é muito bem explorado. Então, acho que o que vem para a gente muito é essa questão. Vamos começar pela depressão. A depressão, nós temos inúmeros casos de pessoas que nos procuram, vêm com diagnóstico de depressão. O que eu vejo na prática, e eu quero focar muito aqui para a gente falar do grau da depressão que é realmente incapacitante. Porque as pessoas vêm, às vezes, com um quadro, a gente compreende, a gente busca ter essa escuta com empatia para ouvir a pessoa, mas o que a prática jurídica nos demonstra é que, se a gente consegue um agendamento de uma perícia, enquanto a pessoa ainda está no fundo, lá no fundo do poço, vamos dizer assim, a gente consegue o benefício por um determinado tempo de duração. Se a pessoa está no uso de algum medicamento, a partir do momento que o medicamento começou a surtir o efeito, ela já entra na fase de uma compensação, é muito mais difícil para a gente obter o benefício, porque o médico tende a dizer, olha,
Ele já entrou na fase de compensação. E tem aqueles casos que pode ser que a depressão realmente seja incapacitante. Eu queria explorar um pouquinho essa depressão, quais são as características dessa depressão que realmente é incapacitante a ponto de se tornar uma aposentadoria por invalidez. O que a gente observa em casos de depressão são, assim, principalmente a intensidade dos sintomas, ou seja, qual que é o grau de depressão que essa pessoa tem e a duração desses sintomas. Quando a pessoa tem uma depressão maior, que os sintomas são significativamente intensos, por um período maior de 2 anos, é considerada uma depressão maior e incapacitante. Ou seja, ela permaneceu por mais de 2 anos com sintomas intensos de depressão. Quando você tem esse tipo de diagnóstico, esse tipo de explicação, para aquele momento da avaliação, a pessoa está incapacitada de trabalhar devido ao resultado que ela teve naquele momento específico. E que sintomas que seriam esses? Os principais sintomas de depressão são relacionados à apatia, ou seja, assim, a falta de vontade. Muitos sintomas relacionados a cansaço excessivo, tanto físico quanto mental. A falta de espontaneidade, então assim, tem pessoas que até reagem, você chama ela para sair, ela até vai, mas assim, ela ter essa espontaneidade de convidar... Ela por si só não vai. Ela já não tem mais o interesse. Abandonar certos lazeres, então assim, pessoas que tinham um hobby, que tinham um lazer, ou que iam fazer atividade física e que vão cada vez diminuindo mais a frequência dessas coisas, vão se tornando mais isoladas socialmente. E aí o principal sintoma seria a tristeza, né? Que é assim... o desânimo, a apatia, a sensibilidade emocional extrema aos eventos que acontecem ao redor. Então eu falo que a depressão ela é muito relacionada ao passado. Assim. Então a depressão é o excesso de passado presente na vida da pessoa. Ela está tão focada naquilo que aconteceu e está tão conectada com aquilo que ela deixa de vivenciar o que está acontecendo. Ela é incapaz de se focar e de permanecer conectada com o agora, por conta desse hiperfoco em coisas que aconteceram. Então a depressão principalmente caracterizada apatia, falta de espontaneidade, tristeza, mas é muito comum ter dores físicas, outras condições como dor crônica, fibromialgia são muito comuns em pacientes de depressão, porque a depressão é uma alteração do funcionamento elétrico do cérebro. Então, assim, pessoas com depressão em estudo mostram que essa área pré-frontal é bem menos ativa. Então, assim, os receptores de dor, os receptores de prazer são todos prejudicados, o que leva o quadro de depressão muitas vezes a esse grado maior, porque tem uma alteração bioquímica e elétrica acontecendo com a pessoa. Então, a gente fala que depressão é esse estado assim, de tristeza, apatia e de excesso de passado. O estresse seria o excesso de presente, assim, de eu estar muito conectado com o hoje assim, e com o que está acontecendo, e estar tão conectado a ponto de não conseguir me desconectar. E a ansiedade está muito mais relacionada à antecipação do futuro. Então, assim, o excesso de futuro gera ansiedade. Então, eu estou tão planejando o que está para acontecer que eu perco também um pouco o foco do que está acontecendo. E isso acontece no burnout relacionado especificamente ao ambiente de trabalho. Então, assim, o que eu vou ver no burnout? O burnout estaria relacionado mais ao excesso do presente? O burnout estaria relacionado ao excesso do trabalho. Ao excesso do ambiente do trabalho especificamente, que vai te levar a ter sintomas de depressão, vai te levar a ter sintomas de estresse e ansiedade, porque assim, você acaba trabalhando ao longo do tempo e vai ter momentos que você vai ter sintomas de tristeza relacionados ao que já aconteceu no trabalho anteriormente. Você vai ter o estresse diário de um trabalho que o ambiente é tenso ou que você não se sente confortável trabalhando. E você vai estar sempre antecipando o futuro, preocupado se amanhã vai estar ou não, porque assim, não é um ambiente que você se sente confortável. Então, nas escalas de burnout, que você vai ver sintomas de ansiedade, de depressão e de estresse, que começam especificamente relacionados ao ambiente do trabalho e depois, como uma árvore, vai dando galhos e vai ramificando por todas as esferas da vida. Então, depois que você está num certo grau de burnout, o próprio nome diz assim, você consumiu todo o material que você tinha e a vela se apagou por ausência de cera, por ausência de matéria. Então, assim, o burnout é exatamente isso. Assim, é você se consumir de um jeito que a tua energia
cessa, mas assim, é relacionado primariamente ao ambiente de trabalho, depois invade as outras esferas da vida. Mas o burnout, especificamente nas escalas, vão ter sintomas de ansiedade, estresse e depressão relacionados inicialmente ao ambiente de trabalho. O que a gente tem tido muita notícia é que aí o trabalhador vai e apresenta um atestado. Olha, ele está com a síndrome de burnout. E aí o médico da empresa se nega a aceitar aquele atestado. Então, fica numa situação difícil, porque, quer dizer, se ele está relacionado ao ambiente de trabalho, você está apresentando um atestado, dizendo que você está com uma síndrome em decorrência do excesso de trabalho, como você bem disse. Como atuar? Então, nós vamos ficar numa situação de limbo jurídico, porque ele não vai estar coberto, muitas vezes, a empresa vai cobrir os 15 dias, Sim. E a partir do 16º ele teria que ir para o INSS. Se o INSS não reconhecer, como que a gente mede a questão do burnout? Existe alguma medição nessa mesma esteira de testes para diagnosticar? Que mede ou a funcionalidade? Como é que isso funciona? Tem a EE-Burn, que é umas escalas de execução funcional sobre burnout, que avaliam tanto o ambiente como o trabalho e como ele se sente em relação a essas duas coisas, ambiente e trabalho. Então, você tem uma escala que faz o diagnóstico de burnout segundo as informações coletadas tanto com a pessoa, quando você pode entregar essa escala para alguém preencher. Alguém que convive, alguém que trabalha junto. Sempre as escalas podem ser de autorrelato, eu mesmo relato o que eu sinto, ou de heterorrelato, alguém que relata o que eu sinto. E nas mesmas escalas de ansiedade, de depressão e de estresse que você pontua com pacientes de ansiedade, depressão e estresse, você tem pontos e tópicos específicos que são mais relacionados ao burnout e atividade laboral. Porque uma das perguntas na escala de depressão é como você se sente no ambiente de trabalho. E lá vai ter 4 alternativas, você calcular aquela que mais identifica como você se sente. Então, assim, especificamente para burnout, a gente tem escalas de preenchimento sobre burnout que servem para apoiar o diagnóstico. A observação clínica, a anamnese, então, assim, cai de novo naquela coisa assim, só o CID às vezes não vai vir com uma fundamentação adequada do que se pregou, do que se chegou naquele CID. Mas quando você passa por esse processo avaliativo e tem lá toda a descrição de como os sintomas começaram, do quanto isso está relacionado ao ambiente de trabalho, e aí você descreve nas escalas assim, de maneira clara, como começou, qual é o tipo de ambiente, o porquê que esses sintomas começaram e consegue linkar isso com o ambiente de trabalho, é que você consegue um diagnóstico fundamentado de burnout. Isso é interessante a gente entender, porque eu creio que vai ser uma seara onde todo mundo tende a aprender mais, né? O ambiente de trabalho, se a gente for levar para o lado do ESG, das políticas que a empresa tem que implementar, vai ser uma área onde deve ter que ter um investimento, né, por parte da empresa. De prevenção, exatamente. Porque o empregado tem medo de ser demitido, né? Tem medo de ser demitido, porque você está chegando, você está faltando, você está com uma síndrome, e aí o médico do trabalho te diz que ele não vai te afastar. E o que vai acontecer é um agravamento, assim, porque se aumentar teus níveis de ansiedade, teus níveis de estresse vão aumentar, teus níveis de depressão vão aumentar. Então, assim, nessa situação de como você não tem um suporte, de quando você não está acontecendo, que você fica mais fragilizado. E quem está causando isso, se você parar para pensar novamente, é externo no ambiente de trabalho. É no ambiente de trabalho, novamente, de onde vem a fonte do estresse. Porque, assim, além de já me ter gerado esses problemas todos, agora que eu tento solucionar e tento ter uma readequação, eu tento ter de novo, o trabalho onde eu estou, não aceito o meu documento, não aceito, que vai retroalimentando os outros sintomas. E é o que a gente vê no dia a dia. O que acontece? A pessoa volta e tem sintomas ainda mais intensos da outra vez. É uma construção de cultura, né? É isso que eu penso que deve ocorrer, assim. Então, encarar dentro da empresa, encarar a empresa como dentro de uma cultura ESG e fazendo a construção disso para um olhar mais atento, porque é um ecossistema e cada um depende do outro. Eu acho que isso é um futuro que não está tão distante da gente ter que se preocupar na formação do ambiente institucional como uma coisa saudável, porque eu acho que a responsabilidade vai cair sobre quem cria o ambiente, no final das contas. E quando isso se tornar lei... Pelo menos na adoção de certos critérios, né? Na adoção de medidas. Sim.
principalmente, que busquem essa neutralização? Assim, você pode criar várias estratégias dentro de uma empresa para promover a saúde mental. Entende? Uma área de lazer, um psicólogo dentro da empresa que seja independente, contratado externamente para prestar serviços. Você pode criar uma área de atividade física, você pode criar um programa em que você forneça qualquer assim, passo na direção de promover a saúde mental do seu funcionário já é criar um ambiente mais saudável. E às vezes até a própria avaliação neuropsicológica, que de novo vai te dar um panorama mais claro. De repente ele está exercendo uma função para a qual ele não tem tanta habilidade assim, que se ele fosse readequado num outro espaço... Na contratação seria muito interessante. Então, você está para contratar uma pessoa importante para a sua empresa e você tem bem uma visão do que você quer dessa pessoa. Eu quero alguém que seja consciente, concordante, que tenha um nível de inteligência tal. A chance de você encontrar alguém certo numa entrevista que a gente faz comumente é de 50%. É como rodar uma moeda se você está certo ou errado. Se você fizer testes de inteligência e personalidade, vai para 75% de acerto na contratação. Só personalidade e inteligência. Você imagina uma bateria completa. O Jordan Peterson trabalhava em empresas exatamente com testes de inteligência e personalidade para contratação. Ele fez um projeto para atuar dentro de empresa. Mas cai naquilo, a pessoa ainda tem muita dificuldade de investir na contratação e prefere fazer meio aleatório ainda do que... Mas aí cai naquilo. Trabalha 3 meses, manda embora, tem que indenizar. Você paga o preço, né? Na verdade, tudo é escolha, né? Tudo é escolha. Então, se você não gasta na contratação, você vai arcar com uma demissão, ou você vai arcar com um problema mais sério. Você pode analisar produtividade, você pode avaliar responsabilidade, você pode avaliar inteligência. Então, assim, tem como fazer uma contratação mais diferenciada também para certos cargos, que eu acho que seria uma área que poderia ser explorada. Não, bacana. E eu acho que, para mim, assim, o que ficou de dica de ouro é a questão de realmente entender o impacto que isso traz na funcionalidade do teu trabalhador ali. A questão, no fim, vai ser essa, assim, se esse quadro é suficiente para tornar ele incapaz de exercer a função. Exatamente. Tem pacientes que vão lá procurar, assim, que passaram por uma crise de pânico, o cara que trabalhava enchendo as caixas d'água da prefeitura de água. Caso real. A função dele, mesmo sendo funcionário da prefeitura, que não era a especificidade dele, era subir num caminhão que tinha uma escada que subia e ele levava uma mangueira para e enchia. Falei, um dia ele estava lá em cima e teve um ataque de pânico. Aí subiram 2 para tirar ele lá em cima. Se ele não for realocado, ele não volta a trabalhar, porque ele não vai subir nunca mais ali. Já bem, no próximo período de tempo breve, não vai acontecer. Ou ele fica parado, ou ele é realocado para uma função bem distinta do que ele fazia. Então, assim, qualquer coisa que te atrapalha muito dentro de uma função pode ser avaliada e você pode ter assim, algum tipo de realocação ou benefício, dependendo do caso. Ele foi realocado. Olha só. Saiu o laudo e foi realocado. Ele tem um pânico específico de altura. Como é que ele vai trabalhar? Não tem jeito. Impossível, põe ele em outra coisa. Aí agora está indo a parte de zelador de escola. Ficou lá cuidando das criancinhas. Não, de fato, eu acho que é... Esse é um caso assim de estresse laboral, entende? A função que eu estou exercendo, eu já não estou mais apto. Eu fui apto para exercê-la por um tempo, mas agora eu não estou mais. E às vezes eu tenho que ser realocado, às vezes eu tenho que me aposentar. Então pode ser algo adquirido, não necessariamente, né? Ou a pessoa não tinha conhecimento e foi exposta àquela situação determinada que disparou um gatilho, por exemplo? Às vezes até na própria vida privada, está passando por um momento assim de o filho está doente ou aconteceu alguma coisa financeira e já está num estresse, numa ansiedade alta. E aí ele se pega numa situação que ele se vê meio distraído lá em cima e ficou com medo de cair e desenvolveu uma fobia que ele não tinha anteriormente, entende? Assim, então, o mundo impacta como você se sente e às vezes impacta o teu trabalho, né? Não, com toda certeza. Eu acho que o burnout é o que a gente vai mais encarar daqui para frente. E pela percepção que eu tive do que você já me explicou, eu vejo que ele é o teste de novo, vai ser aquilo que vai te trazer esse mapeamento. Ter uma fundamentação assim, teórica do porquê que você chegou naquele diagnóstico. Não é só por um CID.
é também trazer assim o porquê do CID, como que você chegou àqueles resultados. Quando tem uma análise mais detalhada do método, sendo um método validado, você vai chegar numa conclusão. Com certeza, e aí isso garante ou a reabilitação para uma outra função, ou a realocação, enfim, e fica mais fácil, te dá um subsídio maior para você resolver a questão prática, né, desse cliente. De um jeito ou de outro, né? De um jeito ou de outro. Eu vejo... Deixa eu ver o que mais que eu vou perguntar de burnout. Eu ainda vejo o burnout como essa doença invisível. Eu acho que é isso que está acontecendo agora. Ela ainda é uma doença invisível e que vai precisar ser trabalhada na questão da ESG das empresas. Então, trazendo essa consciência, né, seja através de teste ou na adoção de algumas medidas. É difícil, assim... A doença mental tem um estigma ainda difícil das pessoas aceitarem ter e falarem a respeito. E eu acho que falar de doença mental no ambiente de trabalho deve ser mais difícil ainda, né? Porque, assim, o estereótipo que pode se criar, assim, eu acho que a pessoa tem muita preocupação do que os próprios amigos do trabalho, as pessoas vão pensar dele por estar tendo essa dificuldade referente ao trabalho, mas, assim, em qualquer momento de dificuldade é muito importante ter ajuda. Então, assim... procurar alguém para saber o que está acontecendo, e ver mesmo se é burnout, ver se não é um transtorno de ansiedade, alguma alteração de personalidade, assim, ajuda muito até no direcionamento, assim, você saber o que você tem te direciona. E falar de doença mental no ambiente de trabalho, principalmente para os homens, eu acho que é muito difícil de aceitar ter doenças mentais, falar de ansiedade, falar de depressão. Falar de trabalho, eu acho que deve ser muito difícil o homem que se queixar do trabalho, assim, porque a gente tem uma estrutura interna que é bem reservada quanto a isso. E a gente vem assim para tentar tirar um pouco do peso de falar a verdade sobre o que está acontecendo. Se eu não falar, ninguém vai saber como eu estou me sentindo. Sim. Então, assim, eu expor como eu me sinto, cria coragem em quem passa pela mesma coisa fazer o mesmo. Se expor também, exatamente. Então, o caminho é assim, você... E é só através disso que se cria faz essa construção dessa cultura, né? É abrir os olhos para uma situação que antes era desconhecida, como a gente falava do autismo no começo. Sim. Né? Como era diferente o olhar sobre isso, né? O tratamento, quantas pessoas não sofreram com essas questões. E hoje, por ter muito mais informação, acredito que o burnout merece até um podcast exclusivo. Vamos fazer sim. Eu acho que é uma informação importante a gente falar a respeito de ambiente de trabalho, de regras de ambiente de trabalho, do que é adequado ou não é adequado dentro de um ambiente de trabalho, o quanto o patrão pode interferir no funcionamento do ambiente de trabalho, quais são os direitos do funcionário, porque a partir do momento que você sabe assim o que é ou não permitido dentro de uma relação, você tem como se proteger dessa relação. Não, com toda certeza. Eu vou te convidar para voltar e a gente vai fazer um específico sobre burnout, porque é o assunto que hoje está na crista da onda, tem poucos profissionais tratando disso com a seriedade que merece E, de novo, esse podcast surgiu para fazer essa interlocução entre um profissional da área de saúde e o profissional do direito. Porque, em muitos casos, nós precisamos falar a mesma língua. E essa interlocução ela é muito necessária. Então, o podcast Medicina Legal surgiu por causa disso. Para mesclar a medicina com o direito, né, a área da saúde com o direito, buscando realmente a informação correta, né? Sem essa coisa de internet, onde se vê e se propaga tanta coisa, mas tratar o assunto com seriedade para o nosso cliente é sempre o nosso maior objetivo. E assim, isso cai naquilo que eu sempre acreditei, que é o trabalho entre as disciplinas. Então, assim, lá é psicólogo, psicopedagogo, neuropsicólogo, a gente conversa com o professor, conversa com o advogado, e quanto mais gente envolvida na causa de trazer um auxílio, de curar uma dor, de auxiliar uma família,
mais chance isso tem de dar certo. Então, essas conversas interdisciplinares que a gente vai criando vai favorecendo para essas pessoas assim que muitas vezes não têm esse conhecimento para ir atrás. São vitais e elas são importantes. A gente percebeu muito isso quando fizemos um simpósio de direito dos autistas aqui em Catanduva, onde ele foi aberto não só para advogado. Então, apareceram profissionais da saúde, profissionais da educação, buscando uma informação que de fato fosse auxiliar, porque até mesmo esses profissionais ficam perdidos muitas vezes no tratamento das crianças, em como trazer esse professor auxiliar, né? O que fazer quando a mãe e o pai vêm, olha, não, mas eu tenho direito a isso. Tá, qual é a conduta que vai ser esperada da escola dentro daquilo que a lei está dispondo? Né? Porque a lei também é falha. Como eu interpreto a lei para fazer um laudo é uma coisa muito importante. Assim, como que eu beneficio essa criança? Eu dou graças a Deus de ter feito direito antes, que me ajudou muito a saber o que colocar como informação que vai ser relevante. Então, ajuda bastante. E, assim, é um assunto que tem muita coisa para ser falada a respeito de neurodivergência, de burnout, e eu acho que ainda vai ficar muito tempo para a gente conversar outras vezes. Hein? Vai ficar muito assunto, mas eu quero te agradecer imensamente, porque foi assim de uma riqueza e de uma informação muito valiosa, e eu acho que ficou muito claro que direito e medicina, a área de saúde, não se separam. A gente tem que realmente, é o que a gente busca, e eu quero cada vez mais trazer profissionais do seu nível e outros que possam contribuir, que estejam realmente com esse olhar de aumentar a lente de contato, aí, de conversa, para que a gente busque sempre essa interlocução, essa troca que vai beneficiar a pessoa. Quem a gente quer beneficiar é o meu cliente, é o teu paciente, é o cidadão. Então, isso foi muito, muito assim, enriquecedor. Eu agradeço a oportunidade assim, de poder falar sobre essas condições como autismo, TDAH, demência, porque, principalmente na área do autismo, uma coisa bem recente que teve esse aumento tão grande assim, no diagnóstico. Assim, foi um aumento bem vertiginoso, né? Muito. Foi fora da curva de qualquer outro aumento em outros transtornos. A gente teve aumento em todos os transtornos, mas não no nível que houve em autismo. Então, assim, a gente tem que aprender muito ainda a respeito de autismo. Tem muito teste, muita avaliação nova saindo por conta do aumento da demanda. O autismo em meninas, elas têm um masking, porque a mulher se socializa muito melhor que o homem. Então, assim, como o autismo manifesta-se principalmente na socialização, meninas com autismo leve era muito difícil o diagnóstico. Hoje a gente consegue fazer um diagnóstico porque a gente tem escalas e testes mais precisos. Mas ainda tem pouca informação, o material é caro de ser adquirido, então a gente tem que falar a respeito do tema para trazer mais esclarecimento e capacitar esses profissionais para um diagnóstico difícil e definitivo, porque assim ninguém deixa de ser autista. Então, você nasce, né, com autismo. Ele não é adquirido, ao contrário de outras. Ele é um transtorno do desenvolvimento. Eu tenho pacientes que desde a primeira infância, assim, desde do mamar, a mãe percebia, assim, por exemplo, me mamava, mas não olhava. E, por exemplo, quando a mãe vocalizava, muitas vezes, assim, a criança não olha. E uma criança normal, se ela ouve a voz da mãe, ela vira a cabeça. E quando ela está mamando, a criança está te olhando no olho. E tem crianças assim que, por exemplo, se desenvolveram normal até tipo 1 ano e meio, falavam palavras, começaram a falar frases e, de repente, a fala vai embora. E aí, depois da fala, a comunicação e depois a socialização. Então, alguns autistas têm uma regressão comportamental na poda, que a gente tem uma poda de 1 aos 2 anos, que a criança sai do horizontal de engatinhar e não falar, para começar no plano vertical e... Então, muda tudo. Ela tem que desaprender um monte de coisa e aprender um monte de coisa. Isso acontece na adolescência de novo depois, não tão intensamente, mas acontece. E nessa poda tem muitas crianças que desenvolvem o autismo nessa primeira transição. São crianças que se comunicavam, que falavam e que, de repente, começam a evoluir, principalmente na fala, socialização e comunicação. Olha. Então tem casos que é desde o nascimento e tem uns casos que parece assim, que nesse período de 1 a 3 anos tem uma regressão de comportamentos evidente e entra no espectro.
E a avaliação, de novo, vai te trazer tudo isso, né? Porque ela vai medir o que era feito até um determinado momento e ela vai medir o que deixou de ser feito. Tem escalas de desenvolvimento, assim, 27 questões de socialização de 0 a 1 ano que a criança tem que fazer. Uau. De desenvolvimento motor, de linguagem, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3. Você consegue mapear quase tudo do desenvolvimento infantil e passar para os profissionais o que tem que trabalhar e para a mãe, assim, o que desenvolveu dentro ou não do esperado. Então é uma área assim, que tem evoluído muito rápido, porque a demanda aumentou muito, a produção de conteúdo aumentou muito. Eu gosto, porque assim, eu estou no meio disso aí, assim, peguei desde o início essa coisa do autismo e a gente vem se aprofundando nisso e vai vendo assim, cada vez mais precisão nos diagnósticos, mas a necessidade de uma atualização constante, assim, porque vai mudando bastante. Com certeza. Estaremos juntos. Estamos acompanhando a sua evolução para trazer evolução para os nossos clientes e na busca sempre para o melhor benefício. Então, novamente, Dr. Cristiano, muito obrigada. Foi assim, um bate-papo incrível e eu tenho certeza que nossos clientes que ouvirão esse podcast sairão com mais informação e também na busca por esse conhecimento e essas avaliações que são tão... que é uma verdadeira munição. Para quem precisa de algo relacionado a plano de saúde ou benefício previdenciário, isso vai ser munição para que você possa realmente obter um resultado de sucesso. Então, obrigada. Te aguardo no próximo podcast, que nós já vamos marcar e vamos falar só de burnout, explorando, então, com mais afinco. E para você que nos assistiu até agora, deixe seu like, se inscreva no canal e fique ligado, porque teremos outros podcasts incríveis como esse que vocês assistiram agora. Muito obrigada e até a próxima.